perguntas no final. Sim, vou gravar sim, até para depois a gente ter o registro aí e disponibilizar para aqueles que não puderam assistir, tá bom? Então eu deixo vocês aí com o Dr. Felipe Sebastião de Assis Reis, para que ele então possa fazer a fala, tá? Eventualmente no final a gente pode até abrir o microfone e tal, e tudo para fazer a fala, mas já registrem as perguntas de uma vez à medida em que elas forem surgindo, se quiserem, tá bom? Bom, é isso. Felipe, fica à vontade aí para falar. O microfone é seu. Boa noite a todos. Me escuta bem, João? Pode Perfeito, perfeito. Ótimo. Tudo bem? Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. A diretoria do Instituto Federal, o João, meu irmão. De fato, a gente está passando por um momento muito peculiar, né? Eu sou gerente de práticas médicas da BP, da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Eu sou responsável por estudos técnicos dentro da BP e tomadas de decisão que passe por estudos técnicos da parte médica assistencial. Eu trabalhei, como o João bem disse, no Rio de Janeiro também, porque eu era gerente nacional da AMIL e um dos hospitais da AMIL é exatamente o Hospital Mário Leone, que fica em Caxias. Eu ia bastante aí. Tinham outros, né, o Pasteur, que fica no Meia, enfim, Pan-Americano, Hospital de Clínicas de Jacarepaguá. E eu ia bastante ao Rio de Janeiro. Gosto muito do Rio. Eu sou reumatologista, sou clínico, sou especializado em clínica médica, medicina interna e reumatologia. Sou mestre em tecnologias de atenção à saúde e atualmente eu trabalho com linha de pesquisa em tecnologia e saúde baseada em evidência. Esse momento absolutamente singular para a nossa geração, ele, entre outras coisas, além de uma aceleração tecnológica que ele está promovendo para os meios de saúde, para a sociedade como um todo, ele também nos colocou à frente de algumas discussões muito importantes. Eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Vamos ver se vocês conseguem ver. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. O João, só me confirma se vocês estão conseguindo ver o PPT. Perfeito, recebendo aqui. Perfeito, ótimo. Vamos lá. Ok. Então, antes da gente começar, eu queria dividir com vocês, eu queria que vocês pegassem o celular de vocês, que antes da gente começar de fato a apresentação, eu queria fazer uma pequena dinâmica com vocês. Vocês vão entrar nesse site aqui, www.mente.com, e eu queria que vocês digitassem aí, vão digitar esse código 821753, e aí vocês vão escrever aí no celular de vocês, através desse site, o que vocês esperam dessa conversa de hoje, com esse tema, né, que foi proposto aqui, que é a de gestão de recursos nos dilemas bioéticos e gestão de recursos no contexto da pandemia. O que vocês esperam disso? Digitem frases curtas, uma palavra só, tanto faz. Só entrar aí, www.mente.com. Aí vai aparecer esse lugar para vocês digitarem um código numérico. O código é 821753. Só digitar e enviar. Aí vai aparecer aqui na tela para a gente fazer
um alinhamento de expectativas aqui em relação à apresentação. Fiquem à vontade para digitar aí o que vocês esperam desse bate-papo. Eu, às vezes, a apresentação por web é meio complicado, porque parece um monólogo muitas vezes, mas seria mais interessante se fosse presencial, mas a distância e nem o contexto que a gente vive a gente está podendo fazer isso. João, conseguiu acessar aí o site, o Mente? Consegui sim. Já digitou o que você espera da conversa? Você é meu irmão, mas você tem que participar. Estou digitando agora. Tá bom. Também tem expectativas. Isso é importante. Opa, legal. Apareceu primeiro. Vamos mais, gente. www.mente.com 821753, por favor. Temos uma pessoa, já acho que a gente tinha 11 pessoas na sala. Vamos lá, gente. Vamos participar para não ficar um monólogo aqui. Eu vou dar mais 2 minutinhos aí para vocês digitarem, tá? Se aparecer só essa frase, apareceu só essa frase. Não tem problema. Opa. Desejar subjeção na saúde, muito bom. Comportamento ético nas restrições orçamentárias e SUS, muito bom, muito bom. Muito legal. Prometi mais até 8h24. Então, temos mais um minutinho, quem quiser participar. Muito bem, 8h24, legal. Vamos começar então de fato. Vocês provavelmente conhecem o dilema do bonde, né? É possível que vocês conheçam. O dilema do bonde, ele é um experimento filosófico de ética, que ele foi idealizado pela Philippa Foot, e ele foi extensivamente analisado por outros pesquisadores, Peter Unger, pela Judith Thomson e outros. O que é o dilema do bonde? Só para vocês pensarem, eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão. Imagina que um bonde está fora de controle em uma estrada. E aí no caminho dele tem 5 pessoas e que foram amarradas nos trilhos. E aí, felizmente, é possível apertar um botão que vai desviar o curso desse bonde e vai mandar ele para outra pista. Só que nessa outra pista tem uma pessoa também atada aos trilhos. E a pergunta do dilema filosófico é se a gente deveria apertar esse botão, ou seja, tirar o bonde do curso natural dele, desviá-lo, mas ainda assim matar uma pessoa. A maior parte do debate em torno desse dilema, ele gira em torno do dilema do princípio utilitarista da questão. A maior parte das pessoas considerou razoável apertar esse botão, desviar o caminho do bonde e mandar ele para matar uma pessoa ao invés de 5. Mas apesar disso ser só um dilema, ele tem capacidade de nos gerar questionamentos de dilemas de questões extremamente práticas. A partir desse dilema, muitos outros foram propostos para esse tipo de discussão. Tem um que é bastante interessante,
que é do homem gordo. É a mesma coisa. Imagina que tem um bonde desgovernado e ele vai em direção a 5 pessoas. Aí você tem uma pessoa que está numa ponte, você, por exemplo, e você poderia parar o trem jogando um peso na frente desse bonde. Só que no momento que isso está acontecendo, a única coisa que tem do seu lado é um sujeito muito gordo. E, hipoteticamente, você teria a capacidade de pegar essa pessoa e jogar na frente do bonde para impedir e parar o bonde e impedir que ele matasse 5 pessoas. Incrivelmente, apesar de nós estarmos falando de uma vida humana contra 5, da mesma forma que o dilema anterior, quando esse dilema de agora foi proposto, muita gente não teve a mesma atitude. Não teria a mesma atitude de matar uma pessoa para salvar 5. Isso tem uma questão de, na outra, era uma questão de simplesmente uma medida não tão direta, você apertava o interruptor. Dessa vez, você está falando em ativamente matar uma pessoa para salvar 5. Então, esses dilemas são todos hipotéticos e assim, até bastante cruéis, mas eles são muito úteis para a gente ter discussões bastante práticas, né? A gente está no contexto agora, a gente está com 8 milhões de casos, né, de Covid-19 no mundo, são 440 mil mortes, no Brasil 923 mil casos, com 45 mil mortes. 10% dos óbitos mundiais por Covid-19 são aqui no Brasil. E para quem acha o número pequeno, o desastre da Samarco em Mariana foi uma tragédia absoluta na vida brasileira, matou 300 pessoas, né? Um pouquinho menos que isso, oficialmente, e é só fazer o cálculo, dividir, né? Quantas barragens da Samarco se romperam aí nesses últimos 3 meses, né? 3, 4 meses. Então, a gente está passando por um momento muito difícil, muito singular, e a gente está envolvido, além de uma questão do próprio vírus, da doença, a gente está envolvido numa questão sanitária importante, especialmente por causa da falta de recursos para o tratamento adequado das vítimas, né? Os médicos e os profissionais de saúde, eles estão precisando tomar decisões que normalmente eles não precisam tomar. Eles estão cada vez mais diante de dilemas éticos e morais para escolher um paciente para receber um tratamento indicado em detrimento de outro ou de muitos outros pacientes, né? Então, só para a gente fazer uma pequena linha temporal, em 7 de março, teve essa publicação no Independent, para que as pessoas, né, uma fala de um médico italiano que viralizou, depois, dia 20 de março, teve no The Sun a mesma publicação, que era para que as pessoas se preparassem. Aí, dia 20 de março, no The Sun, ninguém está preparado para isso. Foi a fala de um dos médicos que atendia. Dia 16 de abril, notícia da Folha de São Paulo, vírus lota Emílio Ribas e médicos correm para não escolher quem morre. Depois na Reuters, mesma coisa, ninguém está preparado para isso. 5 de maio, a notícia do G1, uma enfermeira, inclusive, do Rio de Janeiro, ela não conseguiu respirador no hospital onde ela trabalhava e morreu. Então, a gente viu as coisas acontecerem lá fora. O governo brasileiro, não digo o governo federal, isso se aplica aos governos estaduais também. Essa semana nós tivemos uma fala do governador de Minas Gerais a respeito de o vírus precisa se espalhar um pouco, porque a decisão que parece ter sido, pelo menos, a tomada é que
as coisas vão ser contidas quando o vírus se disseminar bastante e não tiver mais onde para se propagar. O problema dessa decisão é que ela tem um custo em relação ao número de vidas muito grande. Isso é extremamente problemático. E quando você tem um número muito grande de pessoas contaminadas, você não tem recurso suficiente e não é questão de preparo. Governo nenhum do mundo está preparado para receber essa quantidade de pessoas doentes de uma vez só. E então é exatamente sobre isso que a gente está falando, é ter um respirador e 2 pacientes precisando. Como é que a gente se prepara para uma coisa dessa? Porque, veja, nesse caso, há preparação a ser feita. Quando as notícias começaram a chegar para a gente aqui no Brasil do que estava ocorrendo na Itália, na China menos, mas na Itália chegou muito, de que era frequente que os médicos estivessem na linha de frente, precisando tomar essas decisões. Só para vocês terem a ideia, na Itália, o número de UTI por 1.000 habitantes é de 1,9, um pouquinho menos que isso. 1,9 leitos de UTI para cada 1.000 habitantes. No Brasil, é 2,4 mais ou menos. Ou seja, a gente tem mais leitos de UTI do que a Itália. Mas, ainda assim, parecia ser insuficiente o número de leitos de UTI que a gente tem. É insuficiente para trabalhar com uma questão dessa. Então, como é que a gente lida com isso, né? E essa foi a pergunta que a gente se fez dentro da BP, da Beneficência Portuguesa de São Paulo, que é um hospital privado que faz filantropia, né? Nós atendemos pacientes do Sistema Único de Saúde, a BP foi fundada com esse caráter filantrópico. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente se prepara para isso? A primeira coisa que a gente fez foi montar um comitê para ter essa discussão. Porque esse não é o tipo de problema que a gente trata não sendo transparente sobre ele. A transparência ela é absolutamente necessária, porque sem transparência perde-se a credibilidade. E no momento de absoluta tensão, se você não tem credibilidade, você não consegue lidar com as pessoas. Como é que nós manteríamos o moral dos nossos médicos, dos nossos enfermeiros, dos nossos fisioterapeutas? Como é que nós manteríamos eles engajados, dedicados, tendo coragem para sair de casa, para enfrentar um problema de saúde pública, se a gente não tivesse credibilidade como liderança? Então, para a gente manter a nossa credibilidade, era absolutamente importante ser transparente. Então, as decisões que nós tomaríamos caso nós tivéssemos que decidir, tomar esse tipo de decisão a respeito de recursos, precisavam ser decisões claras. A segunda coisa é que é muito fácil para mim, eu que estou sentado atrás de uma cadeira e que consigo trabalhar em home office boa parte do meu tempo, eu tenho ido ao hospital quase todos os dias, mas consigo trabalhar no home office, pode parecer muito fácil para mim tomar essa decisão, ou mais fácil. Assim como no dilema do bonde, é mais fácil apertar um botão do que jogar uma pessoa em frente do bonde. Então, era muito importante que nós envolvêssemos as pessoas que iriam tomar essas decisões no dia a dia na construção de como lidar com isso. E a gente trabalha com uma outra coisa, que é tentar sempre projetar o cenário futuro, como esses gráficos que vocês estão vendo, que é somente uma regressão linear, que a gente tentava, de alguma forma, saber se havia ou não algum crescimento de utilização de recurso dentro do nosso hospital. E a gente começou a analisar os equipamentos e recursos e tentar classificar a respeito da sua criticidade. Por exemplo, máquinas de hemodiálise. A gente classificou como crítico. Por que nós classificamos como crítico? Porque um paciente consegue ficar algumas horas, às vezes até um dia,
sem receber uma máquina de hemodiálise para suporte renal. Então, a gente classificou ela como crítico. Vai precisar, a gente consegue lidar com algumas coisas e consegue adiar isso. Leitos a gente classificou como muito crítico. Por quê? Porque leito a gente consegue improvisar. A gente consegue, não é o que a gente gosta de fazer, e na BP isso não foi necessário em momento nenhum, mas é a realidade de muitos hospitais públicos do Brasil, em que as pessoas estão colocando seus pacientes nas macas, nos corredores. Então, você consegue improvisar leitos, você consegue fazer extensões da sua capacidade física e acomodar pessoas. Ventiladores, a gente classificou como o pior cenário. Por quê? Porque ventilador, se o paciente precisar de um ventilador, é na hora. E não dar o ventilador para ele pode levar esse paciente a óbito em pouquíssimos minutos. Então, a primeira coisa que a gente tentou entender é qual o cenário, os recursos que nós tínhamos e qual era o cenário de criticidade desses recursos. E veja, notem que eu estou utilizando o cenário de saúde para falar de liderança, e agora eu já estou falando de gestão de recursos, mas isso é absolutamente aplicável em qualquer cenário de gestão. Então, a gente classificou isso e a partir daí nós criamos um acompanhamento contínuo desses recursos, desde esses recursos físicos que nós estamos falando aqui, até número de pessoas disponíveis para atender os pacientes. E aí, dentro do comitê, a gente precisava criar regras de alocar recursos para os pacientes conforme as coisas avançassem e o cenário de escassez aparecesse. E aí um colega nosso, que é médico especialista em cuidados paliativos, trabalha comigo na BP, ele trouxe para a gente um conceito que é de trajetória de adoecimento, porque eu preciso casar o recurso que eu tenho disponível, gerenciar o recurso que eu tenho disponível, mas eu também preciso entender quem é esse paciente que vai receber esse recurso. E aí nós estamos falando de um contexto mais amplo desse paciente. E ele trouxe o conceito de trajetória de adoecimento. Vocês imaginam que dentro desse gráfico aqui, o gráfico cinza escuro, a parte de baixo desse retângulo, ele é a trajetória de evolução de uma doença. À medida que o tempo avança, essa doença vai ficando maior, o tamanho da doença, em relação à possibilidade de tratamento, que é essa curva cinza claro. Veja que no gráfico a área de cinza claro diminui à medida que a doença avança, ou seja, que os anos passam. Nós estamos falando de doenças crônicas, tá? Então, um paciente que tem insuficiência cardíaca, um paciente que tem um enfisema pulmonar, ou seja, outras doenças crônicas. A trajetória de adoecimento funciona assim. À medida que os anos passam, a possibilidade de cura reduz e esse paciente avança até um período muito próximo, que a gente está falando ali de 6 meses a alguns anos, entre aquela doença crônica e a morte dele, que a gente chama de terminalidade, onde ele tem piora da funcionalidade, perda ponderal, caquexia. Então, a gente pegou esse conceito, que é um conceito que vem do cuidados paliativos, é um conceito extremamente científico, para nos ajudar na tomada de decisão. O paciente A é aquele paciente que tem uma doença que está ali na parte A do gráfico de vermelho, que vocês estão vendo. Ele tem ampla possibilidade de cura da doença dele. O paciente B é um paciente que tem uma moderada possibilidade de cura da doença dele. O gráfico ali já tem uma área menor. E o paciente C é esse paciente que tem baixíssima possibilidade de tratamento curativo, está entrando em terminalidade e é o paciente mais claro que é a necessidade de não ter um tratamento modificador da doença, mas um cuidado para que ele possa evoluir dentro da doença dele com a qualidade de vida, sem sofrimento, entendendo o que está acontecendo com ele, que a família também compreenda, com acolhimento.
Então, entender a trajetória de doença do paciente, entender os recursos que a gente tem, é fundamental para que a gente tomasse essas decisões. E aí a gente começou a criar cenário hipotético. Por exemplo, no cenário 1, que é o cenário que a gente vive no dia a dia, os recursos existem e eles estão disponíveis. E aí a gente falou assim, nesse cenário 1, que os recursos existem, eles estão disponíveis, a gente precisa focar no cuidado certo. Ou seja, oferecer para os pacientes exatamente o que eles precisam. Porque a gente vê no horizonte uma possibilidade de esgotamento. Então, a gente não pode desperdiçar de forma nenhuma. Quando a gente está falando no foco no cuidado certo, lembra lá aquele paciente, né? A é aquele paciente que tem ampla possibilidade de cura, o B é aquele paciente que tem uma moderada possibilidade de cura, ou seja, ele já avançou bastante na trajetória de doença dele, e o C é aquele paciente que tem quase nenhuma possibilidade de cura. Nesse caso, a gente iria focar nos pacientes que estão na parte C e B na sua trajetória de doença. Aí, como é que funcionaria isso? O paciente tem doença crônica? Sim. Ele tem indicadores gerais específicos de terminalidade, que aí a gente não faz isso de maneira empírica. A gente não analisa a possibilidade de modificação da doença do paciente através de simplesmente achismo. Existem muitas formas de a gente predizer se aquele paciente tem uma possibilidade de cura ou não. Então, quando ele tem esses indicadores gerais específicos de terminalidade positivos, significa que ele está em terminalidade, e aí ele é um paciente C. Para esses pacientes, a gente precisa... Eles não são candidatos a medidas avançadas de suporte de vida. Você não vai oferecer para esse paciente algo que vai manter a vida dele artificialmente se você não tem nenhuma possibilidade de que o quadro de base dele se reverta. E aí, a gente, para transformar isso em algo palatável e inteligível para as pessoas, a gente criou algumas falas para ilustrar isso para as pessoas. Então, como é que a gente abordaria uma família, um paciente nessas condições? E aí a gente tentou ilustrar isso para traduzir isso para as pessoas. Então, a fala que a gente criou para esse paciente é a seguinte: me parece que o mais adequado seja priorizarmos medidas que garantam os cuidados de conforto até os últimos momentos, evitando tratamentos que agreguem sofrimento. Essa sugestão faz sentido para vocês? E aí esse paciente era cuidado pela equipe de cuidados paliativos, que tem a função exatamente de proporcionar uma boa qualidade de vida para esse paciente que não tem possibilidade mais de cura. Caso o paciente não tivesse indicação de terminalidade, mas ele já tivesse uma doença crônica com possibilidade reduzida de cura, ou seja, aquele paciente que estava na parte B da trajetória de doença dele, a gente faria uma deliberação a respeito do plano de cuidado compartilhado. Ou seja, a fala que a gente também criou para ilustrar isso seria a seguinte: penso que se houver falência da respiração, é adequado que ele precise respirar por aparelhos. A mesma coisa se aplicaria a hemodiálise, medicação, etc. Pelo menos por alguns dias, até percebermos se ele vai conseguir se recuperar. Essa sugestão faz sentido? E aqui a gente consideraria ou não a equipe de cuidados paliativos. Então, veja, no primeiro caso, nós estamos falando de se esse paciente não vai se beneficiar desse tratamento, por que eu vou introduzir esse tratamento? O B é aquele paciente que ele tem uma condição bastante avançada, mas a gente ainda considera uma possibilidade de recuperação razoável. Então, por que não introduz aquele suporte de vida para ele e, caso ele não esteja se beneficiando, ele simplesmente não vai estar se beneficiando, então isso não precisa mais ser utilizado. Então, essa é uma maneira racional em que a gente lida com isso no dia a dia, mas a gente precisava criar uma sistematização para que isso acontecesse naturalmente. E aqui, gente, não é deixar de tratar o paciente. Aqui tem um problema que as pessoas confundem, que não é deixar de tratar o paciente, é não dar coisas que não agreguem nenhum cuidado para ele.
Você não vai intubar um paciente que não vai se beneficiar de ser intubado porque simplesmente a doença dele é avançada demais. Mas você não vai deixar ele com falta de ar, você não vai deixar ele sofrendo, você não vai deixar ele sem suporte psicológico, você não vai deixar ele sem apoio. Então, esse é o principal entendimento nesse cenário. O foco no cuidado certo. Aqui são algumas escalas que a gente utiliza para direcionar a classificação desse paciente, como tendo sinais de terminalidade ou não. Eu deixei aqui só de forma ilustrativa para vocês verem que essas decisões elas não são baseadas no achismo de alguém, eu acho que não vai dar. Não. Existem estudos científicos que suportam essas decisões. A segunda coisa aqui, a gente está falando agora de um outro cenário. Um cenário que as coisas avançaram e agora os recursos já estão próximos do limite. E aqui a gente vai precisar focar, além dos pacientes que estão no B e no C, a gente vai também focar no paciente A, aquele paciente que tinha ampla possibilidade de modificação da trajetória de doença crônica dele. Nesse caso, o que acontece? Além de evitar tratar quem não vai se beneficiar, de readequar o tratamento conforme o prognóstico, a gente precisa reavaliar constantemente o benefício das terapias instituídas. Dou um exemplo para vocês. Imagine que uma pessoa chegou no pronto-socorro e ele tinha, sei lá, tido um trauma gravíssimo e aí o médico do pronto-socorro foi lá, entubou ele, colocou ele no respirador artificial, levou ele para terapia intensiva. Aí veio o neurologista, avaliou ele, falando, nós precisamos de mais exames. Ele realiza mais exames, faz uma tomografia, faz outro exame, outro exame, outro exame, outro exame. O neurologista avalia e detecta que aquele paciente não tem chance nenhuma de se recuperar. Esse paciente ele não precisa mais de uma terapia instituída, independente dele ter ou não uma doença crônica. Ele simplesmente não está se beneficiando daquela terapia que foi instituída naquele momento, não se beneficiará dela daqui para frente. Então, a gente precisa reavaliar constantemente os recursos que a gente destinou aos pacientes e que esses pacientes simplesmente não estão mais tendo uma utilidade, não estão melhorando mais com aqueles recursos. São aqueles pacientes que, a despeito dos tratamentos que nós estamos instituindo, eles continuam piorando, 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 piorando e não tem mais condição de se recuperar. Então, a gente criou esses dois cenários anteriores porque são cenários que a gente já trabalha no nosso dia a dia, a gente já toma decisões ali, mas a gente precisava materializar essas decisões e institucionalizar essas decisões. E agora a gente vai falar do cenário mais complexo de todos, que é aquele cenário em que os recursos já foram superados. Eu já tenho mais pacientes do que os recursos. Eu não estou falando mais de fazer os recursos serem mais eficientes. Estou dizendo que os recursos já não existem mais. Estou dizendo a respeito de chegar 2 pacientes na minha sala de emergência, eu sou médico e eu só tenho um ventilador. Qual é o paciente que vai receber este ventilador? Isso parece muito abstrato, mas eu confesso para vocês que eu fiquei, no momento que eu comecei a redigir, porque essa discussão toda que nós temos aqui, e nós tivemos dentro do comitê que a gente fez no hospital, eu redigi o documento, né, depois, após a reunião, após as reuniões, a gente fez 4 reuniões para escrever e discutir todos esses aspectos. Depois nós fizemos mais uma reunião com a comissão de bioética do hospital, com a comissão de ética médica de 2 dos nossos hospitais, né, que a BP tem 3 hospitais, e apresentamos esse documento para eles e o documento foi aprovado. Mas quando eu estava redigindo o documento, para mim foi muito... eu nunca pensei realmente que eu fosse passar por isso na minha carreira, sabe? Nunca pensei.
quando eu estava na faculdade de medicina, eu nunca imaginei que eu fosse passar por criar um documento que direcione a respeito disso. Então, nós estamos falando de um cenário extremamente dramático, mas que está ocorrendo nesse segundo em algum hospital do Brasil. Ou seja, não tenho recurso e os pacientes continuam chegando. E aí nós fomos para a literatura, mais uma vez, pensar quais seriam princípios decisórios para a gente poder tomar esse tipo de decisão. Como é que a gente se baseia para tomar essa decisão? Nós encontramos alguns artigos, mas eu gostaria de compartilhar, que é extremamente interessante para vocês entenderem, e aqui está o princípio de discussão principal. Cada sociedade, cada cultura, eles possuem prioridades diferentes, discussões diferentes. Existem sociedades que valorizam extremamente as pessoas idosas. Nós, no mundo ocidental, moderno, nós temos um apreço menor, por exemplo, às pessoas mais idosas, mais velhas, do que, por exemplo, os orientais, especialmente os orientais japoneses, enfim. Então, cada sociedade ela possui uma linha mestra, que é a cultura local, né? Que faz com que as decisões ali tenham um modelo de tomada de decisão. Então, quando a gente estudou isso um pouco, a gente entendeu que cada local deveria se reunir e discutir sobre isso, e que o nosso modelo é nosso modelo, mas que uma outra sociedade, por exemplo, falando dentro do Brasil mesmo, por exemplo, uma sociedade, uma tribo indígena brasileira precisasse tomar uma decisão a respeito de bioética, que ela deveria criar esse quadro decisório e ela decidir quais são os critérios dela. Isso aqui deveria ser feito em rede, né? Deveria ter sido unidos os hospitais públicos e privados e tomado uma decisão única, abrangente, que refletisse a cultura como um todo. A gente fez o nosso, mas isso não significa que na Itália, ou na Índia, ou na Austrália, ou no Japão, que os princípios sejam os mesmos. Então, o que a gente fez? A gente apresentou esse modelo de princípios para que as pessoas decidissem quais são os princípios decisórios que a gente deveria adotar na nossa sociedade, no nosso meio, caso nós tivéssemos esse cenário. Um ventilador, 2 pacientes. Eu estou falando isso como uma maneira de ilustrar, mas poderia ser outra coisa. Por exemplo, um leito de UTI e 3 pacientes. Uma máquina de hemodiálise e 3 pacientes. Um ventilador e 3 pacientes. Quem deveria receber esse recurso? Então, aqui tem alguns princípios. O princípio da loteria. O princípio da loteria, o que é? Simplesmente sortear. Temos 3 pacientes, pacientes A, B e C, vai lá e sorteia. O paciente B vai receber o ventilador. Vantagens dele. Ele é difícil de corromper, né? Porque é um sorteio, ele é aleatório, é uma decisão aleatória. Mas, e a outra vantagem dele é que ele precisa de poucas informações, né? Você não precisa conhecer aquele paciente para tomar a decisão. O problema é que ele ignora outros princípios muito relevantes que nós vamos apresentar aqui na frente. Outro princípio, o primeiro a chegar, primeiro a receber. Ou seja, chegou 3 pacientes, eu tenho um ventilador, chegou o primeiro, eu coloco nele, simplesmente vai receber um recurso quem chegou primeiro ao hospital. Vantagens, ele protege a relação médico-paciente, porque o médico não precisa se envolver na tomada de decisão, a regra é externa ao médico ou à equipe de saúde. E também é preciso pouca informação sobre o receptor, né, sobre o paciente. Por outro lado, ele favorece os mais ricos e mais poderosos. Por quê? Porque essas pessoas são mais bem conectadas. As pessoas chegam antes ao hospital porque elas têm carro, porque elas não precisam pegar um ônibus, porque elas não precisam chamar o vizinho para levar, porque elas têm maior acesso, elas moram perto do hospital. Então, veja, parece um princípio muito fácil, né? Não, peraí, primeiro chegar, primeiro a receber, faz todo sentido. Mas a gente não para pensar nas desvantagens disso, né? Acesso não é igualitário, né? Então, esse é para vocês entenderem. Vamos para os próximos. Melhor entre os piores.
O que seria isso? Os mais doentes primeiro, por exemplo. Vantagens. Ajuda aqueles que estão sofrendo agora. Ele faz muito sentido na escassez temporária. Por quê? Se você trata os mais doentes primeiros, você consegue falar assim, não, eu preciso aliviar o sofrimento desse paciente agora. Então, ele é muito fácil de ser executado e ele é muito confortável para a equipe de saúde. O problema é que ele ignora os outros pacientes que vão piorar ainda, e você sempre pressupõe que logo você vai ter outro equipamento para apoiar aquele paciente que logo vai estar no mesmo estágio que esse aqui está agora. Então, ele é uma decisão muito presente. Ele não olha em nada para o futuro. Outro princípio, os mais jovens primeiro. Ele beneficia aqueles que tiveram menos vida. Por exemplo, se pensar numa trajetória de vida, talvez faça sentido salvar uma pessoa de 20 anos em detrimento de uma de 60, 70 anos. Por quê? Porque esse cara ainda está na adolescência, ele tem uma vida toda pela frente. A nossa sociedade ocidental, por exemplo, considera muito isso. Só que o problema da idade, ele tem um problema grave, que é, por exemplo, priorizar crianças em relação a adultos jovens. Então, por que um indivíduo de 16 anos teria prioridade em relação a um paciente de 19 anos, por exemplo? Do ponto de vista de trajetória de vida, talvez não faça o menor sentido. Aqui vem alguns princípios agora utilitaristas. Por exemplo, o número de vidas salvas. Então, vamos tomar as decisões e escolher de forma que a gente salve o maior número de pessoas possível. Vou dar um exemplo prático para vocês. Por exemplo, a gente como médico fala assim, temos um ventilador, temos 3 pacientes aqui para entubar. Vamos entubar aquele que vai precisar por menos tempo, que a gente vai conseguir dar o ventilador para outra pessoa. Ou uma decisão que alguns países tomaram, por exemplo, de pegar o mesmo ventilador, colocar lá um tubo adaptando e ventilar 2 pacientes ao mesmo tempo. Poderia piorar o tratamento, esses pacientes poderiam se recuperar o pior, mas ele conseguiu colocar 2 pessoas ao mesmo tempo no ventilador. Outro princípio, anos de vida salvos, ou seja, considerar quem são aqueles que têm melhor prognóstico, ou seja, se eles se salvarem, eles vão conseguir ainda ter um grande número de anos produtivos para a sociedade. O problema dele, ele ignora alguns princípios distributivos. Por exemplo, você não considera salvar muitas pessoas, mas apenas salvar pessoas que vão poder viver muitos anos e retornar isso de alguma forma para a sociedade. Agora vemos mais alguns princípios. Aqui é recompensar a utilidade social. Por exemplo, o valor instrumental. O que seria o valor instrumental? Seria, por exemplo, salvar os médicos primeiro, os enfermeiros, os profissionais de saúde. Por quê? Porque à medida que eles se recuperem, eles podem voltar para a linha de frente e ajudar outros pacientes a se recuperarem. Parece fazer sentido, mas ele é extremamente vulnerável a abuso. Porque daqui a pouco, vamos lá, alguém vai dizer que precisa salvar um deputado porque ele precisa fazer uma lei, etc, etc, etc. Então, ele é vulnerável a abuso. Podem surgir critérios muito subjetivos para guiar o valor instrumental. A reciprocidade. O que é a reciprocidade? Recompensar as pessoas com aquele recurso a partir do que elas entregam para a sociedade. E veja, como eu disse, todos esses princípios têm vantagens e desvantagens. Esse da reciprocidade, por exemplo. O Aldir Blanc chegou no pronto-socorro e eu cheguei no pronto-socorro. Nós dois muito graves. O Aldir Blanc é um grandíssimo compositor brasileiro. A contribuição dele para a sociedade é, com certeza, muito maior que a contribuição que eu dei para a sociedade. Talvez ele merecesse receber aquele único ventilador no meu lugar. Por quê? Porque ele contribuiu muito mais com o país do que eu.
Mas veja, também é um critério extremamente subjetivo e também vulnerável ao abuso. E ele pode ajudar a levar os recursos de saúde para onde não é necessário mais recurso de saúde. Então, veja, eu apresentei para vocês aqui algumas vantagens, alguns princípios e vantagens e desvantagens. O que eu queria fazer para vocês? Lá na BP, a gente colocou dentro desse comitê, que tinham 10 pessoas, e pedimos para eles votarem. Aqui está o resultado deles, mas antes, eu quero que vocês votem, tá? Eu gostaria muito que vocês... Opa, tá aqui. Lá, muito bem. Gostaria muito que vocês votassem. Tá aqui, é só entrar lá de novo no site www.mente.com e vai usar o mesmo código 821753. E eu quero que vocês votem aqui no princípio decisório. Vocês vão dar uma nota de 1 a 5, tá? E como se fosse um negocinho para vocês arrastarem. E aí vocês vão arrastar um por um e dar a pontuação de 1 a 5. Aliás, desculpa, acho que é de 0 a 5 que está aí, né? Sendo que 5 é concordo totalmente e 0 é discordo totalmente com aquele princípio decisório, ok? Então, loteria, você pode colocar até 5. Loteria é aquele do sorteio, simplesmente sortear qual paciente vai receber o recurso. Primeiro a chegar, primeiro a receber. É aquele que você vai dar para quem chegou primeiro. Lembrar que ele tem a vantagem, que ele é super imparcial, ele parece muito justo. O problema dele, beneficia os mais ricos, quem tem mais acesso. Mais doente primeiro, alivia quem está com problema agora. Problema, não considera o futuro. Mais jovens primeiro, é aquela questão do ciclo de vida. Número de vidas salvos. A gente improvisa, tenta manter o maior número de pessoas possíveis, mas a gente não considera a perspectiva dessas vidas, o valor dessas vidas, como o paciente vai ficar no futuro. Anos de vidas salvos. Tentar salvar as pessoas, mas deixar elas o melhor possível para que elas possam trabalhar, possam contribuir, possam voltar às suas vidas normais, ou seja, considera o prognóstico dessas vidas. O valor instrumental, aquele exemplo que eu dei do profissional de saúde, que pode voltar depois e contribuir, mas é problema, tem muita viés, né? Tem muito problema de abuso. Reciprocidade, devolver a pessoas que contribuíram ou contribuem com a sociedade por essa contribuição de priorizá-las. Então, eu gostaria muito que vocês entrassem lá, www.mente.com, digitar 821753 e votar de 0 a 5, pontuar aí no que vocês consideram o melhor princípio decisório. Opa, já saiu a primeira pessoa votando aqui. Vamos lá, gente. Vai ser em tempo real, vocês vão ver o resultado aparecendo. Podem votar. Eu também vou dar meu voto aqui. Vamos lá. www.menti.com. Vocês vão colocar o código 821753. Eu vou dar tempo para vocês votarem, porque eu quero muito saber a opinião de vocês. Abriu lá no Mente, é 821753. E aí vocês vão votando. Opa, mais uma pessoa votou. Vocês podem dar o ponto que vocês quiserem para cada um, tá? De 1 a 5. Opa, duas pessoas votaram. Três pessoas votaram.
4 pessoas votaram. Vamos lá, gente. Eu vou cronometrar aqui mais 1 minutinho, tá? Para vocês votarem. www.mente 5pessoas.com. Vocês vão digitar lá 821753, entra lá e vota. Mais uma vez, loteria é o sorteio, primeiro a chegar, primeiro a receber, quem chegou primeiro fica com recurso, mais doente primeiro, alivia o sofrimento na hora, não considera o futuro, mais jovem primeiro, tá bem claro, número de vidas salvas, ou seja, salvar vida, o maior número de pessoas receberem o recurso, mas não considerar qual que é a qualidade de vida que essas pessoas vão ter depois, enfim. Anos de vida salvos é o ciclo da vida, ou seja, mais jovem primeiro, é o prognóstico dessas vidas, né? Valor instrumental é beneficiar aqueles que podem dar algum retorno, reciprocidade. Tentar salvar aquelas pessoas que deram uma grande contribuição para a sociedade. Eu acho que a reciprocidade está pontuando alto porque eu citei o Aldir Blanc, que realmente foi uma perda muito triste para nós, né? Então, talvez ele tenha pontuado mais por isso. Vamos lá, vou dar mais aí 30 segundinhos para quem quiser votar, www.mente.com821753. É anônimo, tá, gente? Pode votar, pode dar a opinião de vocês. Não tem como eu saber quem votou, não. É legal a gente participar porque dá uma dimensão de como a nossa sociedade compreende esses valores, né? Como eu disse, não tem certo e errado, tem uma compreensão do momento, tem uma comoção a respeito do momento, né? E como essas decisões são tomadas. Ok. Então, só para a gente ver aqui, ó, quem pontuou mais foi salvar o maior número de vidas. Em segundo, anos de vida. Opa, alguém votou. Mais 2 pessoas votaram. Ótimo. 7. Ó, vamos lá. Eu vou dar mais 15 segundinhos, então. Tá acabando. Vamos lá. 15 segundos, só para ver se mais alguém vota. Aí eu vou fechar aqui a votação. Legal. Número de vidas salvos foi o maior, depois anos de vida salvos e os mais doentes primeiro. Muito bom. Eu vou mostrar para vocês como é que ficou a votação do nosso comitê. Como é que as pessoas que estavam lá envolvidas votaram? Número de vidas salvos, prognóstico de vidas salvos. E aí, lá, o que mais votou foi mais jovens primeiro. E vocês colocaram os mais doentes primeiro. E veja como é que é uma compreensão diferente. E é óbvio que o ideal seria que isso aqui fosse um amplo debate da sociedade, que a gente conseguisse reunir todas as pessoas envolvidas para poder conversar sobre isso. Eu achei interessante, depois a gente pode conversar um pouco no final, a respeito das razões pelas quais o grupo pontuou isso, mas vocês entenderam que cada cenário, cada momento, alguma coisa pode levar as pessoas a tomar determinadas decisões. E é por isso que esse tipo de decisão ele precisa ser antecipado ao problema. Porque na hora que o problema se apresenta, talvez a gente não tenha a mesma capacidade de decidir isso. E aí a gente foi para a literatura para procurar uma maneira, e a gente achou esse score aqui, esses scores, que para vocês interessam um pouco, mas que ele contempla exatamente o que a gente decidiu lá na comitê, que era o prognóstico de vida salva, o prognóstico a longo prazo e ciclo de vida, que era o que a gente tinha decidido. E a gente pegou esse score todo aqui que vocês estão vendo, essa ferramenta que vocês estão vendo aqui, que seria a nossa ferramenta de decisão. A outra coisa que a gente considerou muito grande, aqui já é o documento, eu já vou falar um pouquinho dele, mas a única outra questão que a gente falou é o seguinte: as pessoas que estão lá atendendo, elas têm que ser envolvidas nos critérios, elas têm que participar da decisão, mas a gente precisa que elas sejam apoiadas na hora de tomar essa decisão. Porque imagina,
escolher um paciente em detrimento de outro pode gerar um trauma psicológico irreparável nesses profissionais de saúde. Então, a gente propôs criar um grupo de triagem, um grupo que trabalhasse ajudando esses profissionais de saúde que estão lá no dia a dia do pronto-socorro, da UTI, a tomar essa decisão, a avaliar os pacientes segundo esses critérios que vocês estão vendo aqui e tomar essa decisão, sempre, obviamente, respeitando a autonomia do paciente e a autonomia do médico que está atendendo em tomar essa decisão. É um grupo de apoio a ele. A gente construiu esse documento, que está disponível hoje lá na BP, é um documento disponível para todo o corpo clínico da BP, para todos os profissionais que trabalham lá. A gente colocou cada uma daquelas recomendações, a gente alinhou ela a um princípio bioético, a gente pegou uma fundamentação legal e ética, especialmente apoiada no Comitê de Ética Médica, e além disso a gente fez as ações, cada um dessas recomendações, elas tinham ações sistêmicas ou sistemáticas, processos que garantiriam que aquela recomendação fosse cumprida. Por exemplo, o grupo de triagem, por exemplo, a equipe de cuidados paliativos passar no pronto-socorro para ajudar a avaliar os pacientes, enfim. Enfim, pessoal, é isso. É lógico, eu falei muito do cenário de saúde, deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Eu falei muito do cenário de saúde, mas, é lógico, é o cenário que eu trabalho, né? Mas eu queria que vocês entendessem que isso é aplicável a diversos outros cenários. A transparência, a comunicação clara, a gestão de recursos, a antecipação de decisões, a criação de um comitê, a avaliação dos princípios éticos e legais que estão norteando essas decisões e estabelecer os processos que garantam que o que nós alinhamos vai ser seguido é o ponto principal. E as pessoas se sentiram acolhidas e confortáveis com as propostas que nós fizemos. E a gente ainda fez um processo de validação externa, que é, de alguma forma, submeter isso à sociedade. Esse processo nosso ele foi apresentado, como eu disse, no Comitê de Bioética, no Comitê de Ética Médica de 2 dos nossos hospitais. A gente também apresentou na ANAP, que é a Associação Nacional dos Hospitais Privados, no grupo de práticas médicas da ANAP. Então, a gente ainda submeteu esse processo todo a uma validação externa. Então, a gente colocou diversos mecanismos aqui para tentar gerir esse cenário de crise. Hoje eu trouxe para vocês os aspectos bioéticos de algumas tomadas de decisão, mas eu queria dizer que isso foi no cenário de saúde, mas que isso poderia realmente transpassar diversos outras indústrias, né? Então, enfim, pessoal, é isso. Agora eu estou disponível aí para perguntas, ao que vocês quiserem aí. Enfim, estou à disposição de vocês, tá? Muito obrigado. E aí, pessoal? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer aí no chat, ou se quiser, pode abrir o microfone e fazer também, como quiser. Se quiser escrever, eu leio aqui para ele. E fique à vontade. Ô, João, você também está liberado para... Não, cara, eu, na verdade... Ô, gente, é meu irmão, então é o cara. Não consigo. Tem a informalidade. Boa noite. Oi, boa noite. Está me ouvindo? Boa noite, Carolina. Fica à vontade. Oi, tudo bem? Perfeitamente. Primeiramente, parabéns. Vocês são muito parecidos, tá? Muito parecidos. Eu vou tirar o óculos aqui para ficar menos, você não se confundir. Inclusive na voz. Né? Bem parecidos. Mas é assim, Felipe, você trouxe o contexto, né, da sua experiência na Mil, né?
Eu não sei se você teve contato com o Hospital Procardíaco também, ele sendo da Mil, se a sua gerência também estava nessa esfera, né? E eu tenho conhecimento de pessoas que trabalham lá na linha de frente, enfermagem, enfim. A gente sabe que é uma realidade bem diferente do SUS. Eu queria saber se você tem para contar para a gente como é que está essa realidade no SUS, fazer uma analogia dessa, vamos dizer assim, não sei se eu posso falar com bioética, mas foi o que eu perguntei, o contexto dos nossos recursos escassos, né? Porque a maioria da população, nesse tempo de Covid, ela vai para o Sistema Único de Saúde. E eu queria saber se tem alguma coisa para contribuir para a gente em relação a isso, fazendo analogia desse processo que você colocou. Eu vou te falar, Carolina, o seguinte. A primeira coisa é realmente assim, nós somos absolutamente privilegiados, né? Eu sou privilegiado de estar num hospital privado que me oferece muitos recursos para trabalhar. Isso está muito, 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 muito distante da maioria dos nossos hospitais públicos. E nesse momento isso está ainda mais, o sistema está ainda mais sob pressão. Do ponto de vista da BP, de hospital, aqui em São Paulo, a gente cedeu leitos para o Sistema Único de Saúde, tá? A BP, ela cedeu 20 leitos de terapia intensiva para o Sistema Único de Saúde. Agora eu vou falar algumas coisas assim, um pouco mais diretas a respeito do Sistema Único de Saúde. Primeiro, o cenário de escassez ele é um cenário contínuo no SUS. Né? O SUS ele sofreu nos últimos anos, há alguns anos já, ele vem sofrendo um processo de subfinanciamento muito grave. Eu fui médico num hospital do SUS, da periferia aqui de São Paulo, por muitos anos, por 5 anos exatamente. E com alguma frequência a gente tinha falta de alguma coisa. E isso porque eu estou em São Paulo. Imagina aí no interior do Brasil, né? E o que me surpreendeu muito, Carolina, na verdade, foi a ausência do debate sobre isso. Se você digitar no Google qualquer coisa a respeito de escassez de recursos e como os profissionais devem lidar com isso, o que eles fazem se faltar um respirador? O que eles devem fazer? Como eles devem agir nesse sentido? O Conselho de Enfermagem, o Conselho de Medicina, legislação, é muito omisso sobre isso. Isso não está em pauta. Isso não é a pandemia que fez isso vir para a mídia. Quantas vezes nos anos que a gente vê esse tipo de discussão acontecendo? Faltou leito no hospital não sei aonde, hospital não sei aonde está sobrecarregado, com pacientes no corredor. E eu fiquei absolutamente surpreendido com a ausência de debate sobre isso. Então, eu acho, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina, o que ele tinha a respeito, a respeito de escassez de recursos, é o seguinte: se você estiver num hospital que está faltando as coisas, denuncie para o Conselho de Medicina e denuncie para o diretor médico. Denunciar é muito pouco. O que ele vai fazer no resto do plantão? Ele vai embora? Entendeu? E assim, a ausência do debate que é muito complicada, tá? Muito complicada. Agora, falando num cenário prático, o principal realmente seria a gente criar, primeiro, fazer a mesma coisa que a BP fez. Lógico, a BP fez isso num cenário absolutamente mais confortável. Mas a gente deveria ter antecipado algumas decisões. Por exemplo, fila única para os pacientes, valeria a pena? Mas o problema é que o debate nem foi posto, né? Não foi posto esse debate. Valeria a pena que o sistema privado cedesse leitos compulsoriamente para o sistema público? O debate sobre isso foi deste tamanho. Então, assim, meu grande desconforto com isso tudo é realmente a ausência de subsídio, a ausência de debate sobre isso. É óbvio que a gente tem... e o excesso de improviso, entendeu? O excesso de improviso, as pessoas realmente não se planejaram. Eu não sou das pessoas que acham que
faltam bons gestores, etc. Não, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, ele tem uma área técnica dentro do Ministério da Saúde, etc., muito capacitado. O que eu acho que faltou foi um pouco, falta ainda, não acho que, acho que ainda tem enfim, eu posso ser surpreendido, não acho que vai acontecer, mas a gente pode ser surpreendido e se mudar, e começar a ter uma organização. Mas o fato é que o nosso sistema não foi muito organizado. Eu vi um exemplo essa semana muito interessante, que é o seguinte. A Nova Zelândia, ela tem 300 mil habitantes. 300 mil, acho que é isso mesmo. Não, desculpa. 30 milhões de habitantes, se eu não me engano, Nova Zelândia. É isso mesmo? Enfim, não me lembro exatamente agora o número, mas eu sei que eles estavam falando sobre o segmento dos pacientes, a triagem, né, acompanhar os pacientes que tiveram Covid. Eles gastaram 3 mil pessoas fazendo telefonema e acompanhando os pacientes. O Brasil tem só de agentes de saúde 300 mil. Como que a gente não conseguiu fazer com que esse recurso fosse adequadamente aplicado para que a gente conseguisse conter as coisas, entendeu? Então, no final das contas, é essa a mensagem que eu quero trazer para vocês, Carolina. Num cenário de crise, a gente precisa antecipar as decisões, a gente precisa dar transparência para as decisões, para a gente ter credibilidade, para a gente poder falar de decisões difíceis abertamente. E eu acho que esse foi o ponto mais falho. Eu não sei exatamente qual é a tua formação e o que você pretende fazer, o que você faz na tua carreira e o que você pretende fazer, mas isso é aplicável para absolutamente qualquer cenário de escassez. Antecipar as decisões, Sim. Discutir abertamente com as pessoas o que fazer e tentar utilizar os recursos da forma mais adequada possível, são princípios absolutamente universais da boa gestão. Perfeito? Sim. Agora, sim, Sim. respondendo mais diretamente a sua questão, o cenário do SUS no Rio de Janeiro e em São Paulo, que foram, assim, eu não preciso falar de Manaus, né? Manaus as coisas já aconteceram, vou falar mais aqui do eixo Rio e São Paulo. O cenário no sistema público foi muito complexo, muito complicado. Aqui em São Paulo as coisas já reduziram um pouco, mas foi uma pressão sobre leitos muito grande. No sistema privado, não. No sistema privado foi uma pressão sobre leitos bem menor do que no sistema público. Eu acho que nós poderíamos ter nos organizado melhor, tá? Ter trabalhado junto, o que você está querendo dizer. Exatamente. A BP, como uma instituição filantrópica, Carolina, ela até, né, cedeu os leitos, enfim, a gente teve um diálogo muito franco, mas eu acho que isso não precisaria ser uma decisão individual da BP, entendeu? Poderia ter tido uma organização sistêmica maior. Coletiva, né? Isso. Eu não sei se é a mesma percepção, eu anotei algumas coisas aqui, né, que você falou, de se antecipar ao problema, criação de comitê, decisões éticas e legais. A minha formação é engenharia de produção, gestão de projeto, né? Eu sou da pós de gestão de negócios. Então, assim, a gente sempre avaliou muito os cenários, os riscos, né? E fazer uma coisa certa, né? Aquilo, vamos criar os protocolos, como você mostrou, né? Vamos criar cenários, o que a gente vai fazer? E isso deixar determinado já na triagem. E eu vejo, né, a gente percebe a falha que existe, né, o top-down, né, tem que vir de cima. O que vão fazer? Os gestores têm que tomar decisão, os gestores têm que assumir o risco, né, e a equipe trabalhar junto. Então, a falha que eu vejo realmente nessa pandemia, nesse caso da Covid, realmente é isso, a gente não teve uma direção, né, única, top-down, e assim, cada um foi tomando a sua decisão de acordo com o seu nicho, né, até porque cada local do Brasil tem a sua particularidade, tem a sua cultura, mas não se deixou que esses gestores, os governadores, prefeitos, nesse caso,
eles tivessem autonomia para isso, né? Então, assim, isso é uma discussão que me levaria a muitos caminhos, mas a gente sabe que vira e mexe, né? A cada período a gente tem um surto, uma epidemia, uma pandemia, e parece que a gente não acredita, né, que aquilo vai se tornar uma realidade. A gente não precisava estar passando por nada disso. Enfim, só como exemplo, eu fiquei estudando há pouco tempo por uma colega ter tido o caso de aquela doença do gato, que eu esqueci o nome agora. Não sei se você me recorda. Não, é a outra. Eu esqueci agora. E a gente tem uma epidemia dessa doença no Rio de Janeiro. Tá? Eu fui pesquisando a Fiocruz, e, enfim, e isso o povo não sabe que existe, o povo não sabe como se cuidar. Aí vem a pergunta, realmente o povo hoje está sabendo como se precaver da Covid? Né? Então, quando chega no povo que tem menos acesso à informação, eu não sei a maioria, mas eu constato isso. A gente precisa realmente divulgar, a gente precisa ter um protocolo, a gente precisa ter uma orientação que venha de cima e definir esses protocolos, como você colocou aí. Como você falou, vocês são beneficiados, a Beneficência fez um excelente trabalho, porque manteve todo mundo com uma mesma linguagem. Carolina, eu vejo aqui uma questão muito interessante, que é o seguinte: eu não acho que o nosso problema foi falta de protocolo. Nosso problema foi credibilidade. Foi aquilo que eu falei lá no começo. Porque eu vou te dar um exemplo do que aconteceu na BP, tá? A gente na BP, como eu te falei, a gente toma as decisões com muito estudo. Assim, eu faço essa parte técnica, lógico, tem outras pessoas lá, temos uma gerente de controle de infecção, tem gerente da área de epidemiologia e tal. A gente toma essas decisões em grupo, mas a gente estuda para tomar as decisões. E a respeito das máscaras, no começo, a gente só estava usando máscara, os médicos lá do pronto-socorro, e na hora de lidar com pacientes suspeitos. Ou seja, no dia a dia, não estava usando máscara. Inclusive, a nossa recomendação era não usar. Não usar. Sim. A gente falava claramente assim, não usem. Não precisa usar. Assim, a nossa recomendação era muito forte mesmo. A gente falava. E a gente não tinha o menor problema em ser parado por alguém falando, peraí, vocês não estão usando máscara? Não. E eu explicava o porquê que nós não estávamos usando máscara. À medida que as publicações começaram a aparecer, etc., nós começamos a falar assim, não, vale a pena usar máscara. Vamos passar a recomendar máscara. Você fala assim, nossa, mas contraditório, né? Uma hora vocês falam uma coisa, outra hora vocês falam outra. Quando a gente tem credibilidade, quando a comunicação é transparente, as pessoas sabem por que nós estamos tomando aquelas decisões, não tem problema nenhum mudar de ideia. Então, o que eu acho que por exemplo, a população está recebendo muita informação. Mas quando você não tem credibilidade no que você fala, as pessoas já não sabem mais se é verdade ou se não é. As pessoas já não sabem mais se aquela recomendação foi uma fake news ou foi realmente uma recomendação. Esse é o grande problema, sabe? Eu acho que nós... esse momento de que a gente está vivendo extremamente emblemático também do ponto de vista social de desinformação também reflete nas questões de saúde num momento como esse, entendeu? Então, eu acho que a nossa crise ela é menos de protocolos e muito mais de credibilidade. E só para pegar uma coisa que você falou também, né? Você com certeza tem uma formação muito maior do que a minha, por exemplo, em planejamento de risco, em matriz de risco. Isso é o dia a dia de um engenheiro de produção, né? Mas, assim, eu acho que uma visão interessante que a gente conseguiu trabalhar,
que foi a inserção da discussão moral e ética dentro de uma matriz de risco, que é uma coisa que quando a gente está fazendo um business plan para saber se a gente vai comprar uma máquina a mais que parafusa não sei quantos a menos, mas que se a gente não aumentar a venda em tanto, talvez a gente vai jogar aquela máquina fora e você precisa botar numa matriz de risco. Isso não entra um dilema moral e ético aí. Quando a gente está falando de decidir recursos e processos em que a vida dos pacientes estão envolvidos, a vida das pessoas estão envolvidas e tem um impacto forte nisso, a gente coloca um ingrediente a mais nessa matriz, que é realmente as questões éticas, né? E bioéticas, no caso de questões relacionadas à vida. Então, eu acho que isso também vai... espero que isso tenha contribuído até para quando vocês forem tomar decisões, vocês devem estudar também na engenharia de produção, com certeza, né? Mas as outras pessoas aqui do grupo, aqui no curso de gestão, vocês devem estudar sobre externalidade, né? Que é quando a gente toma uma decisão que indiretamente afeta um monte de gente. Sim, então, sempre tem que pensar nisso. Exato. É isso, Carol. Espero que eu tenha esclarecido um pouquinho aí. Tô chamando de Carol, sim. Já tô com intimidade, né, Carolina? Tranquilo. Bom, tem uma pergunta aqui da Beatriz. Gostaria de saber a opinião do Felipe sobre como o Estado do Rio de Janeiro está lidando nesse momento com todos os problemas que há e com os recursos cada vez mais escassos. Você tem alguma coisa do Rio? Tem, João. É o seguinte, no Rio, ele já tem A verdade é o seguinte, a primeira coisa, para a gente ter um panorama correto, a gente deveria estar testando mais. Isso é fato, isso fala todo dia no jornal, vocês sabem disso. Provavelmente na cidade do Rio de Janeiro, na capital, o número de casos já está caindo, porque já chegou a um número de contaminação bastante alto, em que a gente vai ter agora um certo platô de número de mortes e contaminações, e depois isso vai cair simplesmente porque a chance de você... Porque o risco de espalhar a doença, ele é igual ao número de indivíduos infectados e o número de indivíduos suscetíveis. Quando você encontra um infectado com suscetível, o espalhamento da doença acontece. Quando você já tem um número muito grande de infectados, e você tem e aí a chance de você encontrar um indivíduo suscetível é menor. O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro já está começando a entrar nessa curva. E tem uma outra coisa que é o seguinte, a gente agora já sabe que a maior parte da contaminação ela não está ligada a um contato fortuito ou a um contato com a superfície, etc. Está ligado à aglomeração. E, apesar do Rio de Janeiro nunca ter conseguido fazer, de fato, o famoso lockdown, né, ele diminuiu consideravelmente, as pessoas continuavam saindo de casa, mas o Rio de Janeiro diminuiu consideravelmente a quantidade de aglomerações. Então, isso também faz com que o espalhamento da doença não seja tão grande. O problema é que a gente está num movimento de abertura, e o fato é que a gente ainda tem um número grande de pessoas suscetíveis, então a doença ainda vai se espalhar bastante. O outro problema é o interior do estado, em que o número de pessoas suscetíveis ainda é muito grande. E com o aumento do trânsito das pessoas, é aquela equação que a gente falou de indivíduos infectados, indivíduos suscetíveis. Então, a gente ainda vai ter muitos casos. O problema da decisão do Brasil, eu queria só que vocês fizessem o seguinte raciocínio. Se a gente conseguisse trancafiar todas as pessoas numa bolha por 15 dias, o vírus morria, sumia, ele simplesmente sumiria. Por quê? Porque em 15 dias você não conseguiria transmitir, todo mundo ficaria com o vírus. O vírus, ele sobrevive, ele simplesmente sobrevive porque as pessoas transmitem ele uma para as outras. Quando o Brasil toma a decisão que tomou de deixar que o espalhamento aconteça até o momento em que você tem um número de pacientes suscetíveis pequeno em relação ao número de indivíduos que já tiveram infectados, beleza, a curva baixa, mas o custo humano é muito alto. Eu queria que vocês pensassem se, por exemplo, a Argentina resolvesse invadir o Brasil e matasse 50 mil pessoas. Se nós iríamos aceitar isso. A gente também não pode aceitar muito facilmente que um vírus
mate 50 mil pessoas, não dá para naturalizar essas mortes. A gente não precisaria ter essa quantidade de mortes. Então, assim, o que eu digo para vocês eu não tenho todas as fundamentações para dar a minha opinião se deve abrir, se não deve abrir, etc. O que eu posso dizer para vocês nós temos uma quantidade muito grande de pacientes suscetíveis ainda no Rio de Janeiro e a doença ainda vai continuar se espalhando e ela ainda tem uma tendência grande de interiorização, porque no interior do estado do Rio de Janeiro existe um grande número de indivíduos suscetíveis. Então, continuar diminuindo, evitando aglomeração, continuar tomando todos os cuidados possíveis, é fundamental, 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 fundamental. Então, é difícil para mim opinar a respeito da abertura ou não, mas o fato a doença ainda tem espaço para avançar. Ok, deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui do Paulo Emílio. Paulo Emílio está aqui na nossa atividade também. O Paulo Emílio é o nosso professor aí do eixo de informática. Legal. Então ele coloca aqui. Gostaria que você comentasse sobre o seguinte: no Brasil, durante muitos anos, os gestores da área de saúde foram ou indicações políticas ou pessoas técnicas, mas pouco se falava na gestão da saúde com profissionais capacitados em gestão. A rede privada funciona muito bem hoje, porque há tempos perceberam isso e vem treinando os gestores efetivamente em gestão. Mas isso não chega à saúde pública. Ok, Paulo, bem interessante essa sua questão. Eu acho que isso é um debate até longo, mas eu vejo o seguinte: de fato, a gente precisa de pessoas mais capacitadas nas gestões dos sistemas de saúde como um todo, e a gente realmente tem uma escassez, tá? Eu diria para vocês aqui, se alguém tem interesse aqui no grupo por gestão em saúde, o campo é muito fértil. A saúde é um setor que está em plena transformação, porque o sistema de saúde como um todo ele está passando por modificações profundas de financiamento, e a gente ainda tem um processo de evolução tecnológica em modelo de relacionamento com os usuários absolutamente diferente de outras indústrias que já avançaram muito grande. Por exemplo, no sistema privado, e aí eu vou falar um pouco do sistema privado, o sistema de saúde privada, quando se compara com, por exemplo, o sistema bancário, assim, é ridículo o quanto a gente ainda está atrasado. Para o sistema público como um todo, eu vejo assim, o Sistema Único de Saúde no Brasil ele é um sistema muito bem desenhado, muito bem planejado. Ele tem um problema fortíssimo de subfinanciamento, na minha opinião. Na minha opinião, mais ou menos, né? A gente tem fundamentação para falar sobre isso, é só vocês verem o percentual de gasto público com saúde proporcional ao PIB do Brasil e em outros países. Então, assim, o SUS é subfinanciado, é um sistema altamente eficiente, mas o problema é exatamente a outra parte que você falou. Às vezes, nós desconsideramos as questões políticas do debate de saúde. E o Brasil não é um país que tem uma boa capacidade de promover debates políticos públicos saudáveis. Eu vejo que o nosso problema ele não é um problema específico do sistema de saúde. Ele é um problema muito mais amplo. Nosso problema é um problema de debate público. Agora, em relação ao gestor especificamente, eu digo para você, tem escassez gigantesca de pessoas capacitadas em gestão de saúde no sistema todo, público e privado também. Acho que o privado, como você bem disse, avançou um pouco nisso, mas assim, não acho também que a gente tem, que, por exemplo, isso tenha refletido nas questões especificamente do Covid, sabe? Eu acho que não foi questão
falta de pessoas capacitadas para tomar as decisões. Eu acho que foi falta de um debate público transparente, eu acho que foi prioridades um pouco enviesadas, o momento da política, e aí quando eu estou fazendo política como instrumento de debate público, né? O momento que a gente está vivendo, que é bastante complexo, né? São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, mas agora, o terreno é muito fértil, tá, o Paulo? Muito fértil. Perfeito, Paulo. Vi seu comentário aqui. No geral, eu diria que tem campo muito grande para bons gestores, tá? Então, as pessoas aqui que se interessarem, nós precisamos de pessoas capacitadas e proativas, enfim, engajadas, e sobretudo que tenham essa visão de futuro, enfim, isso é muito importante. Beleza, né? Ô, João, o pessoal deve querer jantar aí já, né? Pois é. João, acho que Pessoal, eu falei bastante. Né? mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Fique à vontade. E se não houver mais nenhuma pergunta, nós já vamos encerrar. Mais alguém? Bom, vamos então encerrar por aqui. Agradeço a todo mundo aí pela participação. Foi muito legal ter todos vocês aqui. Felipe, obrigado aí por tirar um tempinho aí para poder falar com a gente, né? Achei super interessante, né? A gente tratar um pouco disso aí, porque é um tema da atualidade, né? E, enfim, traz justamente essa questão, né, da questão ética e moral para dentro dessa decisão aí, desse planejamento. E, enfim, hoje a gente está pensando nisso em função de uma pandemia, amanhã a gente está pensando isso por outro motivo, né? Eu confesso que só de pensar nessa situação toda que o Felipe tem que lidar aí, eu me sinto muito incomodado, eu sinto um desconforto só de me ver na posição dele, né? Aí você fala assim, nossa, esse monte de números aí, isso aí é gente no hospital, né, precisando de atendimento. Só que, por outro lado, se você pensar assim, nossa, mas se você não traduzir isso para número, imagina, né, um monte de médico batendo cabeça a cada situação para atender, e aí, no final das contas, corre o risco de quê? De enquanto está lá batendo cabeça para atender, é gente que está ficando sem atender, né? Exato. Enfim, mas eu confesso que eu me sinto desconfortável só de me imaginar na posição dele, né? Mas, enfim, sim, é complicado. Tô vendo aqui o comentário no chat, aqui o Paulo Emílio, haja matemática e estatística. Um pouco isso mesmo, Bom, é isso então, gente. Agradecer a todo mundo aí. Depois, por favor, aqueles que pediram a inscrição lá por e-mail, né? Se me mandaram o nome completo e o CPF, tá tranquilo, depois eu vou emitir os certificados. Se alguém esqueceu, por acaso, de me mandar o número do CPF na hora de pedir a inscrição, por favor, mande, para depois eu poder emitir o certificado para todo mundo, tá bom? A gente vai tentar programar aí outros eventos, assim que possível, né? E a gente vai informando vocês aí também, ok? No mais, boa noite para todo mundo, bom jantar, bom descanso. E se precisarem de alguma coisa aí da gente, da coordenação, só mandar um e-mail, gestão de negócios, sem acento, sem cedilha, sem nada, csjm@ifrj.edu.br, tá bom? Boa noite para todo mundo, muitíssimo obrigado a todos vocês, obrigado a Luíse, que eu estou vendo aqui agora também, nossa coordenadora de extensão, que está por aqui, né? Enfim, um imenso prazer aí ter tido vocês até agora por aqui, tá bom? Um abraço para todo mundo, até mais. Tchau, pessoal, boa noite. Obrigado.